Boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos ver um pouco aqui sobre razões equivalentes, que vai ser a base da nossa avaliação, página 156, certo? Ela tem essas duas partes, a razão inversa e razão equivalente. Porém, a parte que nós vamos nos atentar mais é essa questão das razões equivalentes, tá? Pois bem, nessa aula nós vamos ver que duas razões elas podem possuir uma igualdade. E nós vamos aprender como nós vamos determinar, como é que fazemos para saber, não é? Se duas razões são equivalentes, ou seja, se possuem o mesmo valor. Para isso, vale atentarmos para essa questão aqui de razões inversas. Olha aqui, ó, diz o seguinte: temos duas razões inversas quando trocamos a posição dos seus termos. Veja. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 quintos e aqui o inverso de 3 quintos é 5 terços. No português, gente, oposto e inverso é a mesma coisa, porém na matemática não é, tá? Na língua portuguesa, oposto e inverso são sinônimos, mas aqui não é. O oposto, por exemplo, de menos 3 seria 3, tá? Esse é o oposto. O oposto de menos 3 é 3. Agora, o inverso de menos 3, você sabe quanto é que seria? O inverso de menos 3 seria 1 sobre menos 1 terço. Sabe por quê? Porque aqui eu considero como denominador 1. O inverso seria trocar a posição de uma fração. Que posição é essa? A posição de numerador e denominador. Então, colocar o inverso de uma fração é trocar o numerador pelo denominador, certo? Um fica sendo numerador e o outro vai ser denominador. Outra coisa aqui são as razões equivalentes. Para encontrar uma razão equivalente, a outra, procedemos da mesma forma que nas frações. Multiplicamos ou dividimos seus termos por um número diferente de zero. Quando queremos determinar a classe de equivalência de uma fração, multiplicamos os dois termos dessa fração pelos números naturais. Então é o seguinte, olha, quando nós queremos saber as frações equivalentes, o que são frações equivalentes? São frações que são escritas de forma diferente, porém possuem o mesmo valor real. Aí ele deu aqui um pequeno exemplo. Para encontrarmos as razões equivalentes a 4 terços, multiplicamos a razão por 2 e por 3. O que seria equivalente a 4 terços? Eu vou até usar aqui outra fração. Vamos usar essa daí, né? 4 terços. Então, para me encontrar uma equivalente, eu vou procurar um número para multiplicar, não é, os dois termos, numerador e denominador, por esse mesmo número. No caso aqui, vai ficar 4 vezes 2, seria 8, e 3 vezes 2 é 6. Então, eu posso dizer que 3 quartos ou 4 terços é equivalente a 8 sextos, certo? Então, isso são frações equivalentes, são frações que possuem o mesmo valor. Eu poderia até continuar aqui a multiplicação. Aqui ele usou 3, não foi? Então vamos lá, vamos usar também o 3. Se eu usasse o 2, também encontrar outra fração equivalente. Mas usando o 3 vai ficar 8 vezes 3, 24, sobre 6 vezes 3, 18. Então nós temos aí outra fração equivalente. Essas três frações, 4 terços, 8 sextos, 24, 18 avos, todas são equivalentes. Ou seja, são escritas de forma diferente, porém possuem o mesmo valor real, tá? E aí ele multiplicou por 4, que deu 96 sobre 72, também são equivalentes. Logo, 8 sextos, né, que foi o que acabei de falar. Observe este exemplo. Encontre a razão equivalente 4 quintos, cujo consequente é 20. Agora que nós temos que entender o que é consequente. Olha só, gente. Vamos lá, ele quer uma fração equivalente a 5 a 4 quintos, né? Então isso aqui tem que ser igual, a equivalência é representada pelo sinal de igualdade, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Ele só deu um número da outra razão. Ele disse que o consequente é 20. Quem seria o consequente? Consequente, ele vem da palavra consequência, ou seja, o que vem depois.
E o que é que vem depois aqui na razão? Aqui na razão ele é composto por duas partes. Esse numerador é chamado de antecedente e o denominador é chamado de consequente. Ou seja, ele deu aqui o número de baixo, o denominador da segunda razão, porque ele diz que o consequente é 20. Então, quem seria o antecedente, que é esse número que vem aqui como numerador? Eu não sei, é isso que nós vamos encontrar usando a letra X. Aí aqui é só fazer meio pelos extremos, certo? Quando eu multiplico aqui meio pelos extremos, aí eu faço disso uma regra de 3 e resolvo com uma equação normal. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes x, 5x é igual a 4 vezes 20, 80. Então x seria igual a 80 dividido para 5, que esse 5 passa dividindo, certo? Então x é igual a quanto? X vai ser igual a 8 dividido para 5 dá 1. Vou colocar aqui, x é igual. Sobra 3, fica 30 por 5 dá 6. Então x é igual a 16. Ou seja, não é? A razão equivalente a 4 quintos é 16, porque nós procuramos aqui, está procurando o número de cima, né? 16, 20 avos, certo? Porque o 20 ele já tinha dado, que era o consequente. Consequente é esse número aqui embaixo. O antecedente, como eu já expliquei, é o número de cima, que era quem nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Conhecemos através desse cálculo, tá bom? Então tá aí uma forma de nós sabermos encontrar uma razão equivalente a outra, utilizando a matemática, utilizando esse conceito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, na nossa provinha vai ter várias questões como essa, onde eu darei o consequente ou darei o antecedente para você encontrar o outro termo da fração, para assim saber quem seriam essas razões proporcionais, tá? Assim, eu estou falando essa palavra proporcionais porque ela também é usada nessa equivalência. Isso aqui é um cabeçalho para as proporções, que se Deus quiser ainda vamos ver um pouquinho dela esse ano. Como encontrar o antecedente? Aí ele mostrou todo o processo aqui, né? Você pode ler aí, né? Mas eu já fiz aqui para vocês. Então, vou passar aqui para o passo a passo, a gente ver alguns exemplos a mais, tá bom? Então, nós estamos na página 157 agora. E aqui ele deu um pequeno exemplo, ó. Passo a passo, primeira questão. Nessa primeira questão, ele pediu para determinar a razão equivalente a 3 quintos, cujo consequente, vê que agora ele mudou. Naquele exemplo, ele deu um antecedente. Ah, não, tá certo, ele deu o consequente também. Vamos lá, então vou pegar aqui, ó. 3 quintos é a razão. Determine a razão equivalente, essa é a razão base, né? 3 quintos, cujo consequente seja 45. Então, aqui vai ser 3 quintos igual. Quem seria esse consequente? Esse consequente, gente, é o denominador. O numerador é antecedente. O denominador é o consequente. Nós não sabemos quem é esse numerador, que seria o antecedente. Então, nós vamos chamar ele de x. Mas nós sabemos quem é o denominador, que é o consequente. Então, nós vamos colocar aqui que ele indicou já que era 45. Agora é só fazer meio pelos extremos. Vai ficar 5 vezes x, 5x, igual a 3 vezes 45. Tá? Então, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 3, vai ser 135. Então, x vai ser igual a 135 dividido para 5. X vai ser quanto? 13 por 5 dá 2. Né? 2 vezes 5, 10 sobra 3, fica 35, que dá 7. Então, x é igual a 27. Ou seja, quem seria a razão equivalente a 4 quintos, cujo consequente é 45. Então, 4 quintos não, é 3 quintos. Então, 3 quintos igual a quanto? Igual ao consequente que ele deu, 45. E o antecedente que nós encontramos, que é 27. Lembrando que esse número que nós utilizamos esse processo todo para encontrar, ele será o numerador da nossa outra razão, certo? Então tá aí, essa é uma forma de resolver, de encontrar um
uma razão equivalente utilizando esses cálculos, certo? E aqui tem outra, né? Tem uma outra questão que diz o seguinte, ó. Obtenha uma razão equivalente entre o cálculo da área de um quadrado de lado 5 cm e de um retângulo cuja base é 2 cm e a altura é 3 decímetro, certo? Nesse caso, gente, olha só, toda vez que trata expressão, não expressão já mais de álgebra, né? É bom você fazer as formas que ele está indicando. Ele disse, obtém a razão equivalente entre o cálculo da área de um quadrado, né? Eu vou fazer mais ou menos aqui um quadrado, onde um quadrado de lado 5 centímetros. Isso quer dizer que cada lado desse quadrado é 5 centímetros, certo? Já que ele é um quadrado e quadrado possui todos os lados iguais, todo mundo sabe disso. E de um retângulo, deixa eu desenhar aqui o retângulo. O retângulo de base 2 centímetros, vou colocar aqui 2. E altura e altura 3 decímetros, tá? Agora presta atenção, ó, que todas as outras medidas estão em centímetros. Só a altura, não é, desse retângulo está em decímetro. Então, antes de resolver, eu tenho que lembrar de uma coisinha aqui. Que coisinha é essa? É a transformação de unidade de medida, onde eu tenho que lembrar aqui da tabelinha, que é quilômetro, né? Um pouco melhor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Primeiro eu vou fazer essa transformação. Eu quero transformar isso para quê? Eu quero transformar decímetro para centímetro, ou seja, eu estou na esquerda, quero ir para a direita, então eu multiplico por 10. Se está aqui, ó, 0,3 decímetro, em centímetro ele vale o que? Eu multiplico por 10, vai ficar 3, né? Pula só a vírgula uma casa. Então aqui a altura dele é 3, certo? Então o que é que ele está querendo aqui? Eu vou repetir aqui a pergunta. Obtenha uma razão equivalente entre o cálculo da área de um quadrado de lado 5 centímetros. Então, vocês vão lembrar isso aqui, questão da área. A gente não está respondendo ainda, estamos só preparando a questão para responder. Área de um quadrado que tem lado 5 centímetros, não é? E de um retângulo de base 2 centímetros e altura 3 decímetros. Então, nesse caso aqui, qual é a área do quadrado? Se eu tenho como lado 5, a área de um quadrado é o que? É lado ao quadrado. Ou seja, essa área seria 5 ao quadrado, que é igual a 25. Certo? Então, essa seria a área do quadrado. Qual seria a área do retângulo? A área do retângulo, comprimento vezes largura, ou base, né, vezes altura. Que no caso aqui é 3 vezes 2, que vai dar 6. Certo? Então, aqui, a razão entre a área do quadrado, vou apagar bem aqui, a razão entre a área do quadrado e a área do retângulo é de 25 sextos. Eu vou só baixar um pouquinho aqui para ficar melhor. É de 25 sextos, tá? É de 25 sextos. Se eu colocar ele bem aqui, a área dos dois. 25 sextos. Agora ele quer uma razão equivalente. Para encontrar a razão equivalente, gente, é bem simples. Você vai só procurar qualquer número e multiplicar tanto de cima como de baixo por esse mesmo número, certo? Então, se eu quero saber a razão equivalente, eu já tenho uma, né, e não está indicando nem a numeração nem nada, é só multiplicar o de cima e de baixo por esse mesmo número.
Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 25 vezes 2, que dá 50, e 6 vezes 2, que dá 12. Ou seja, uma razão equivalente entre essas duas áreas é 50 sobre 12 avos, certo? Então, é assim que responde, ela é bem simples, tá? Eu mostrei aqui para vocês dois exemplos diferentes do passo a passo, não é? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o que eu quero que vocês façam dessa atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido, né? E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.